Olá, bem-vindos ao meu canal no YouTube, Casal e Terapia. Canal este onde discutiremos, abordaremos, falaremos diversos assuntos relacionados à saúde mental, relacionados à saúde emocional. É isso mesmo. Nunca foi tão necessário, foi tão importante falarmos de saúde emocional, não é verdade? Não sei se vocês sabem, mas o Brasil é campeão mundial de saúde emocional. Nós somos a população que, no ranking mundial, somos mais afetados por transtornos, distúrbios e desregulações de ordem mental e emocional. Os estudos apontam que tudo isso vem de acordo com o tipo de vida que nós levamos. Uma população que está aprendendo a lidar com a internet agora, cujo excesso de celular, excesso de tela também tem afetado o seu cognitivo, tem afetado as suas estruturas que a gente vai chamar de neuroplasticidade, tá? Nunca também tivemos e fomos tão afetados por novas síndromes que surgiram ou que foram identificadas agora como burnout. Exatamente. Essa síndrome que afeta pessoas que têm ou que vivem ou que se relacionam de forma muito tóxica no seu ambiente de trabalho. Então, pessoal, é muito sério. Falar dessas questões é muito importante. Quanto mais informação a gente tiver, mais ferramentas nós temos para cuidar do nosso emocional. E o tema do vídeo de hoje será 5 maneiras de se autorregular ou para você se colocar diante de situações difíceis ou de situações ruins. Exatamente isso. Levando em consideração que todos nós temos que cuidar da nossa saúde emocional, que todos nós temos que olhar para o nosso quociente emocional, fazer a gestão das nossas emoções, eu acho que esse é um dos temas que é muito importante. Apesar de que não estou aqui descobrindo a roda e nem trazendo a cura milagrosa para vocês. Estou apenas trazendo 5 ferramentas que vão te ajudar a se colocar, se posicionar diante dessas situações, certo? Antes de desenvolver esse tema com vocês aqui, eu gostaria que você, se não está inscrito no meu canal, se inscreva para receber notificações dos próximos vídeos que eu publicar aqui. Deixa o seu like, compartilha, mas principalmente comente o que você achou do vídeo, comente o que você achou desse conteúdo e se vocês tiverem sugestões de outros temas para eu trazer aqui, eu vou agradecer imensamente, porque daí eu estou objetivando e trazendo temas que eu sei que o meu público, que os meus seguidores vão e precisam ouvir, certo? Vamos falar então dessas 5 maneiras? Ó, turma, eu preparei aqui com muito carinho para vocês. E a primeira delas é quando você está bravo. Quando alguém te tira do sério. Me diz aí, o que você faz? Bom, vamos analisar aqui de diversos pontos de vista. Se você tá uma pessoa descansada, tranquila, relaxada, com o teu quociente emocional equilibrado, essa pessoa vai tentar tirar você do sério, mas ela não vai conseguir. Agora, se você é daquelas pessoas que vem engolindo o sapo no decorrer da tua semana, que vem ficando quieto, engolindo desaforo, que você já tá num contexto da tua vida completamente irritado, exausto, cansado, de saco cheio, se me permitem falar, muito provavelmente qualquer situação, seja no grupo de amigos, seja no ambiente de trabalho, no supermercado ou no trânsito, qualquer uma dessas situações que fugir daquilo que você considera como ideal, vão te tirar do sério. E muito provavelmente você vai explodir, né? E aí faz a gente até lembrar daquele personagem do filme Divertidamente, que tá aí inclusive nos cinemas. Eu não estou fazendo propaganda, né? Mas só dando aí um toque de como é muito legal e esse filme, ele também é muito informativo. Mas enfim, o que fazer numa situação dessa? Se você tá à beira da explosão,
muito provavelmente você vai explodir. Exatamente. Aí você vai explodir e vai soltar aquela patada, aquele pontapé, aquele coice de mula que a outra pessoa vai sair, ó, rolando, parecendo feno em filme de faroeste. Não é verdade? E aí, dependendo da pessoa, dependendo do que você falar, em vez de resolver o problema, você vai gerar um outro problema, porque você vai terminar depois tendo que pedir desculpa para aquela pessoa. Não é verdade? Na maioria das vezes é isso. Enfim, então quando você se sente bravo ou irritado, a principal estratégia é você parar. O outro te irritou, a situação te irritou, pare. Tome cuidado, porque se você não parar para respirar, para se acalmar, você vai reagir àquela situação e não agir. E o que nós queremos nesse momento é que você haja e não reaja. Agir sempre, reagir jamais. A reação ela nunca é legal, porque a reação ela é um comportamento que advém do quê? De uma ação, de uma reação sem pensar, que não teve nenhum propósito, simplesmente reagir ao outro. E aí, se você não reagiu com inteligência, com emocional equilibrado, você está criando, obviamente, um outro problema para você. Então pare, respire, deixe essa raiva explodir, sair de dentro de você, tá? Para que daí você possa pensar com clareza, para que você possa responder a essa situação de forma racional, de forma equilibrada, em vez de você reagir, certo? É difícil? Claro que é difícil. Não estou dizendo para você que isso é fácil e que você vai resolver isso num estralar de dedos. Jamais. Isso é um aprendizado. E eu tenho certeza que talvez você não consiga fazer isso da primeira vez, porque a tua mente, ela tá tão condicionada e acostumada a reagir que você dificilmente vai conseguir de repente assumir esse controle. Mas é muito importante fazer isso. É muito importante começar por esse princípio. Tem uma situação difícil que me tirou do sério, que me deixou com muita raiva, paro e respiro. Me acalmo, porque o respirar é importante para acalmar o batimento cardíaco, para acalmar o sentimento de raiva, de indignação, de injustiça que está ali dentro, tá? E aí assim, passou, acalmou, se sentiu equilibrado, aí você vai pensar como você vai agir diante disso, certo? Vamos para a segunda. A segunda questão é quando você se sente sobrecarregado. Exatamente. Quantos de nós não estamos nos sentindo sobrecarregados? Já parou para pensar que a gente às vezes nos sobrecarregamos de coisas, de afazeres, de compromissos e a gente começa a se cobrar diante disso. Ó, não dá, não tem condições. A neurociência, ela vai dizer o seguinte: a neurociência ela divide o nosso cérebro em três partes, tá? Essa parte aqui frontal, que seria o neocórtex. Depois a gente tem a parte do inconsciente, né? Do inconsciente, que é o sistema límbico. E por último, do subconsciente, que é o mais profundo, mais animalesco, mais primitivo do nosso cérebro, chamado de reptiliano. Cada configuração do nosso cérebro ela é responsável por um sistema de comportamentos e informações aqui no nosso agir, pensar e ser, tá? E é no neocórtex que a gente fica sobrecarregado. Porque o neocórtex, ele foi pensado e programado para resolver problemas. Já pensou quando você começa a acumular uma série de compromissos? A sua cabeça, a sua consciência fica, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, não é? E é esse excesso de cobrança que sobrecarrega a gente, que traz sintomas de cansaço, de procrastinação, que gera ansiedade, que gera picos de depressão quando passa aquela euforia da ansiedade, que te paralisa, porque a tua cabeça tá tão na velocidade de tem que fazer, tem que resolver, tem que fazer, tem que resolver,
e o teu corpo ele não acompanha. Então, o que a gente tem que fazer? Nós temos que criar um equilíbrio entre pensar, ser e agir. Então, eu penso na cabeça, eu sinto aqui na região do coração, no timo, e eu ajo onde? No pé da barriga, na pelve, que é o caminhar, o andar. Então, precisa haver um equilíbrio dessas três modalidades, dessas três estruturas do meu corpo. E como que eu vou fazer isso quando eu estiver me sentindo sobrecarregado? A dica que eu vou dar para você é bem simplesinha. Você vai pegar um pedacinho de papel, um caderninho, e você vai pontuar tudo que você precisa fazer. Coloque num caderno tudo que você precisa fazer e aí analisa cada uma dos seus compromissos, cada um dos seus afazeres e enumere numa ordem crescente de 1 a 10, sendo o 1 alta prioridade e o 10 baixa prioridade. Enumerou, problema resolvido. Você vai focar no número 1. E você só vai olhar para o item 2 da sua lista quando o número 1 estiver concluído. É assim, não tem outro caminho. E uma vez que você aprende a se organizar dessa maneira, você também organiza o seu mental. Pessoal, mente organizada, vida organizada. Livre estou da ansiedade, da depressão e também da procrastinação, tá? Isso tem a ver com estratégias organizacionais da gestão das emoções, né? É muito importante. Tem muitas pessoas que fogem de rotina, que não gostam de rotina. Gente, tem pessoas que vivem muito bem sem rotina. E ok, tá tudo bem. Mas tem pessoas que precisam de rotina. Porque a rotina, ela não é ruim. A rotina, ela nos ajuda, ela traz organização para a nossa vida. E se você consegue viver mais equilibrado, com a tua saúde mental equilibrada a partir de uma rotina, então faça uso da rotina. Monte um Kanban. Kanban é um quadro, uma estrutura onde você coloca lá segunda, terça, quarta, quinta, sexta, coloca lá o que você vai fazer cada dia da semana, priorize as suas ações, estabeleça horários, tá certo? Mas, tem um porém aí, né? Não conseguiu cumprir todas as atividades da sua lista? Não tem problema, realoque para o dia seguinte, para um outro momento da rotina organizada na semana e não se cobre, não se sinta culpado. Olhe para o que você fez e não para o que você tem para fazer. O segredo aí, o pulo do gato é isso. É sempre olhar para o que você já fez. Olhe para o que você já realizou e nunca para o que tem para você realizar. Por quê? Porque quando eu olho para o que eu tenho para realizar, me gera a sensação de ansiedade e de impotência, tá? Uma sensação de que eu não vou dar conta. E quando eu olho para o que eu já realizei, eu me sinto forte, porque eu vou descobrir que eu realizei tanta coisa e aquilo me dá empoderamento, aquilo me fortalece e me dá a sensação de que eu consigo realizar as coisas. Esse é o segredo para a gente reorganizar a forma como a gente pensa e como a gente olha para o mundo, certo? Vamos lá. Vamos pensar agora na terceira questão aqui, que também está muito ligado com a sobrecarga. Quando a gente também está muito sobrecarregado, é muito comum a gente se sentir desencorajado. Por quê? Porque eu estou olhando para tudo aquilo que eu tenho para fazer. E aquilo me desencoraja, porque me vem uma sensação de impotência, né? Então, seja gentil com você, né? O desencorajamento vem quando nós colocamos metas muito altas e quando nós cobramos de forma perfeccionista de nós mesmos. Porque a gente desenvolve também uma ideia de que o outro vai nos julgar de uma forma muito negativa. E aí eu começo a olhar para o outro como se o outro fosse mais importante, mais organizado e superior a mim.
E tudo que eu faço, eu começo a desmerecer, eu começo a diminuir a importância. Isso gera o desencorajamento. E aí, quando você se vê diante disso, lembre-se da razão pela qual você está nessa situação. Em algum momento da tua vida, você criou um projeto, em algum momento da tua vida você projetou enfrentar esse desafio, trilhar esse caminho, investir nesse projeto. Em algum momento da tua vida você acreditou nisso. Então volta lá, recupere os sonhos novamente e siga com resiliência, com coragem e com foco e tenha paciência. O desencorajamento ele vem quando as pessoas estão com muito foco no futuro e zero ou pouquíssimo foco no presente. E é muito normal, é muito comum nós olharmos demais para o futuro e não focarmos agora no presente, no tempo do presente, tá? E a gente esquece que é aqui no presente que eu vou construir as bases, os alicerces que vão sustentar esse futuro que está por vir. É aqui no presente que eu vou tomar as decisões que vão afetar o meu futuro. Depois, um outro sentimento que acarreta as pessoas, esse aqui é mais complicado. Esse aqui, a maioria das pessoas sentem isso, que é o sentimento de rejeição. Quando você se sentir rejeitado, você precisa reconhecer primeiramente esse sentimento em você. A maioria das pessoas se sentem rejeitadas, mas a maioria delas não tem consciência do sentimento de rejeição. E olha, eu vou falar para você, sentimento de rejeição atrasa a nossa vida, cria sinapses neurológicas de incapacidade e insegurança em nós e nos impedem de circular pelo mundo e de tomar posse daquilo que é nosso. Então é sério isso. Bom, sentimento de rejeição, a primeira coisa que eu falo para você, identificou que você tem esse sentimento, procure um terapeuta. De cara, vai fazer terapia, tá? Não fuja da terapia. Por quê? Porque sentimento de rejeição não é uma coisa, não é um sentimento, não é algo que a gente adquire assim do nada. O sentimento de rejeição, ele é um sentimento que é construído ao longo da experiência humana. E esse sentimento ele pode ter raízes intrauterinas, ele pode ter raízes na primeira infância, na segunda, na terceira infância. Ele pode ser produto de bullying na escola. Ele pode ser produto de uma fala bem pequenininha que alguém muito importante na tua vida um dia falou para você, tá? E isso é muito sério, tá? E isso impacta na nossa vida de uma maneira que vocês não têm noção disso, tá? Tem um paciente que passou por uma situação muito pesada na vida dele, que ele tinha uns 12 anos de idade e ele trabalhava no escritório de advocacia, né? Isso nos idos de 1980 e tralalá, né? Naquela época que a gente não tinha todas essas leis, essas consciências que a gente tem hoje, princípio de alteridade, de olhar para o próximo, etc e tal. Tá? E aí ele trabalhava lá naquele escritório e um dia o filho do dono do escritório, né, fez uma brincadeira, cometeu com ele um bullying, certo? Um bullying muito pesado, o escritório inteiro riu dele, ele uma criança, 12 anos de idade, né? O escritório todo riu dele. E aí ele retrucou, ele reagiu, ele ficou com tanta raiva, olha só como é que são as coisas. Mas o que se espera de uma criança de 12 anos também, né? Mas ele ficou com tanta raiva naquele momento, enfurecido, que ele deu uma resposta. E foi uma resposta, assim, tão assertiva, mas ao mesmo tempo, diante da situação que era a ferramenta que ele tinha, que como consequência ele foi mandado embora. Porque o dono do estabelecimento, né, o dono do escritório, se sentiu ofendido com a resposta que ele deu. Chegando em casa, ele foi contar para a família, né? Porque o pessoal perguntou o que você está fazendo em casa nesse horário, e ele contou o que aconteceu. A família não ficou do lado dele.
Pelo contrário, a família criticou ele e criticou muito. E um dos tios desse rapaz, ele tinha um ferro velho. Então, o que, que restou para ele? Restou para ele catar sucata, trabalhar com o tio, e o tio catava sucata na rua e mandava para esse ferro velho e separava e mandava para aquelas fábricas que derretem alumínio, derretem ferro e faz outras coisas, né? E ele foi trabalhar com o tio. E aí é que tá a questão. O tio fala uma coisa assim para ele, porque um dia um rapaz que trabalhava, que fazia serviço bancário, também era office boy de banco, né? Fazia serviço bancário desse ferro velho, aparece lá com uma bicicleta, no outro dia ele chega com um carrinho, um golzinho, né? E ele vira para esse rapaz, para esse menino de 12 anos de idade e fala assim: tá vendo? As suas escolhas, olha o que elas fizeram com você. Você vai catar sucata, você não vai ser ninguém na tua vida. E isso marcou ele. Isso marcou ele de uma tal maneira que durante muitos anos ele se sentiu incapaz de tomar qualquer atitude. Ele se sentiu incapaz de fazer qualquer coisa na vida. E sempre que chamavam ele para um evento ou que ele recebia alguma crítica, o sentimento de rejeição aflorava. Porque ele sempre se sentia rejeitado diante do mundo. Então, por isso que eu falo, tá com sentimento de rejeição? Procura o terapeuta, porque isso precisa ser diagnosticado, porque a rejeição ela abre feridas profundas na vida das pessoas e as pessoas podem ter o sentimento de rejeição, porque os sintomas têm a ver com insegurança, incapacidade, síndrome do impostor também tem uma ligação direta com esse sentimento de rejeição, tá? Pessoas não conseguem ter relacionamento duradouro, não conseguem casar, não conseguem namorar, não conseguem fazer amigos, não tem uma dificuldade muito grande no ambiente de trabalho. Elas geram na cabeça delas uma desconfiança de todo mundo, como se todo mundo estivesse falando mal delas, como se todo mundo estivesse excluindo elas. Elas nunca vão se sentir pertencentes àquele lugar, pertencentes a qualquer coisa, e nunca também vão tomar posse de nada porque elas se sentem sempre indignas e não merecedoras. Tem problemas financeiros, tem problema de prosperidade, tem problema de abundância, tem problema para subir na vida, tem problema para ter sucesso na sua vida. Então é muito sério. Para este ponto aqui, eu falo para você, terapia. Aqui não tem nenhuma outra estratégia, não tem nada que eu possa indicar para vocês a não ser a terapia, porque esse é um trabalho que precisa ser feito com um profissional qualificado que vai olhar a tua vida de fora para poder te orientar e te ajudar melhor, tá? E por último, não menos importante, mas que tem uma ligação com tudo isso, é a insegurança, né? Quem tem esse problema de rejeição também vai ter um problema de insegurança, né? E a insegurança ela vem quando a gente não acredita em nós, quando a gente tem falta de confiança em mim mesmo. Também eu vou dizer que você precisa procurar um terapeuta, porque não é fácil lidar com a insegurança sozinho, tá? Poderia dizer para você que você tem que trabalhar de forma a se apreciar mais, se aceitar mais, inclusive se perdoar. Tá aí uma dica que eu vou deixar para vocês. Se sente uma pessoa muito insegura, vamos trabalhar o perdão interno. Tem várias técnicas que a gente pode trabalhar isso, que eu acho super bacana. Até a rejeição também, tá? É uma técnica conhecida aí, é muito famosa, todo mundo faz, que é o Ho'oponopono. O Ho'oponopono, embora seja uma técnica havaiana e ela tem toda uma relação mais espiritualista, mais holística, mas ela não deixa de ser também uma técnica de PNL, ou seja, de programação neurolinguística, porque ela motiva e reorganiza as nossas estruturas associativas da nossa psique de acordo com a nossa experiência. E é muito simples. Você vai falar quantas vezes você quiser, né? A galera que pratica Ho'oponopono, eles usam uns números matemáticos, né? 33 repetições ou 108 repetições, tá certo? Mas você pode colocar aí na tua oração, você pode repetir isso em forma de mantra, da maneira que você achar melhor. E aí você vai falar o seu nome, né? Então vou fazer comigo aqui para vocês, né? Eu vou falar assim, Rodrigo Casale, né? Rodrigo Amado, por favor me perdoe, né?
eu sinto muito, eu te amo, eu sou grato, tá? Então você vai sempre repetir essas palavras, né? Por favor, eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo, eu sou grato. Essas frases, elas têm uma correlação neurolinguística muito importante, porque elas têm a ver com você tomar o lugar, olhar para você, incluir você e principalmente se perdoar, tá? Desenvolver carinho com você. Então eu acho que isso ajuda bastante. São uma técnica bem bacana, que dá para você fazer no seu dia a dia e vai te ajudar a empoderar você, vai te ajudar a ter em você esse sentimento de que você pertence, tá? E para quem é inseguro, né? Tem que se dar mais crédito. E aí é observar também como é que tá o padrão de linguagem cerebral íntimo seu, né? O que a minha cabeça fala para mim, o que a minha mente fala para mim. E eu tenho que estar sempre batendo de frente e desconstruindo esse pensamento, que com toda certeza é um pensamento negativo. Um pensamento que diz você não dá conta, você não é capaz, você não é tão bom, o do outro é melhor. Ai, mas você vai fazer isso mesmo? Ai, mas você tem certeza? E da onde vem essa voz? Essa é a voz primária. Ela é a voz primária de sobrevivência do nosso cérebro, tá? O nosso cérebro vai dizer isso, tá? E por quê? Porque o nosso cérebro já aprendeu com a nossa experiência ao longo da vida que as coisas são assim. E aí a gente precisa dizer para ele que as coisas não são assim. E a gente precisa reorganizar essa estrutura mental de uma outra maneira, certo? Então isso é muito importante. As duas últimas situações aqui, tá? Terapia. Insegurança e rejeição, terapia é muito importante, vocês precisam se cuidar da saúde mental. Ok, meus amados, minhas amadas, meus queridos seguidores, eu sei que foi um vídeo longo, né? Foi uma aulona muito grande, mas quem seguiu até aqui, até o final comigo, eu acredito que entendeu. E olha, leve isso para o seu dia a dia. Assume isso tudo que eu falei nesse vídeo aqui para você e leve para o seu dia a dia e depois volta aqui e me conta como e o quanto isso ajudou e beneficiou você. Porque, turma, a ideia é que a gente tenha sempre o quê? Bem-estar emocional, tá? O nosso cérebro nasceu programado para que nós sejamos felizes. Então, não aceite ser menos feliz do que você já é, porque você merece. Você merece ter sucesso, você merece ser próspero, você merece ser abundante, você merece ser feliz, você merece transbordar imaginação e criatividade. E é o que eu, Casal e Terapia, desejo para você. E a gente se encontra aqui nos próximos vídeos. Até lá. Bom dia, boa semana, bom tudo para vocês.